Olá, estamos aqui para mais um encontro do ensaio Formação do Leitor. E hoje, particularmente, a gente está com um assunto muito gostoso. A gente vai pegar um recorte interessante, onde podemos dar asas à imaginação. Afinal de contas, na realidade, o tema de hoje tem muito a ver com a imaginação. Não é verdade, Malu? Tudo bem? Olá, Estefânia, tudo bem? Isso mesmo, vamos falar de sonhos, de imagens, de alfabetização, de vida. Isso mesmo. E o que será que tem a ver imagem com alfabetização, né? Então a gente começa aqui no recorte. Hoje nós vamos falar sobre a questão da importância da imagem no processo da alfabetização. Mas olha aqui, tenho um convite para fazer para você. Não fique apenas naquela ideia da ilustração daquele desenho, né, do processo que a gente conhece já amplamente sobre um desenho e a partir daquele desenho fazer uma escrita, uma produção, uma sondagem. Não, nós vamos um pouquinho mais além. A gente vai buscar no universo do inconsciente. O nosso inconsciente, onde a gente forma, né, a nossa mentalidade, a nossa psique, ele tem três formas, né, de se comunicar entre si e que a gente também usa para comunicar com o mundo. E olha onde a gente está indo aqui, hein? A questão do que o inconsciente tem de relação com o processo da alfabetização, e tem muito, né? O nosso inconsciente, que todos temos, ele é totalmente comunicável através da imagem. Ele se comunica com imagem. E aí que vem o desvendar do processo da alfabetização, né? Como que se dá esse mecanismo de relacionar esse processo da cognição da letra, do letramento, da palavra, da escrita, da grafia, a partir do conhecimento de mundo que esta criança tem, que a partir desse universo imaginário, a partir do que aquelas letras representam dentro do contexto daquela imagem. Olha como é grande, né? E aí a gente vai partir um pouquinho aqui de quando a gente vai fazer o processo da alfabetização, inicialmente entende aquela questão, né, da coordenação motora, né? Então fica neste universo de trabalhar esse movimento aqui. E aqui a gente vai dar uma ampliada. Qual ampliada que a gente vai colocar? Eu vou fazer um convite para você refletir sobre o universo da dança, né? O que a dança tem aí com a alfabetização? Vamos pensar aqui num recorte de um trabalho, já vou começar até dando aqui, Malu, uma orientação, uma receita, né? Uma dica, uma partilha, né? Então vamos pensar aqui num processo de crianças, né? Crianças pequenas, então a gente está nesse universo das crianças pequenas, no processo da alfabetização. Então a gente está indo lá do 0 aos 5 anos, a gente está estendendo aí para o processo da alfabetização agora, e a gente vai partir, né? Se a gente, no nosso ensaio aqui, a questão do leitor, então a gente vai partir da obra literária, né? Então a gente sempre aqui tem como esse recorte a obra literária. Então, vamos pensar aqui num trabalho, já que a gente está falando de inconsciente, vamos falar das emoções. Vamos pensar matemática. Então, a gente pode construir uma linha de pensamento aí, né? A questão de trabalhar as emoções. E aí o convite aqui é para a gente ir um pouquinho mais além das expressões, né? Porque também tem outro recorte que a gente precisa observar. Às vezes vamos trabalhar, né? Pretendemos trabalhar as emoções em sala de aula e a gente vai automaticamente nas expressões. E aí, pelo teatro, a gente vai tateando muito bem o que é uma coisa e o que é outra. A expressão ela vem através da emoção, mas trabalhar as emoções não é e não está atrelado à expressão. Então vamos deixar um pouquinho de lado aquelas carinhas, né? A carinha com a boquinha torta, que é o bravo, a carinha sorrindo, que é o alegre. Não, a gente está falando de emoções mesmo, profundamente. Então vamos pensar aí como um recorte de uma literatura que fale sobre o amor, sobre o medo, sobre a alegria,
sobre a tristeza, sobre a raiva, sobre a ira, sobre a felicidade, sobre a frustração. Então, a gente pode recortar aí uma gama de literatura, ou a gente pode escolher quatro, vamos dizer assim, né? A gente pode escolher as quatro principais, né? Raiva, alegria, amor e o medo. Vamos trabalhar com essas quatro, né? Aliás, vamos substituir o amor pela tristeza. O amor, ele meio que permeia todas as relações aí. Vamos lá. Essas quatro: raiva, tristeza, medo e alegria. Vamos lá. Nessas quatro, a gente seleciona a literatura dessas quatro e faz essa apresentação da literatura, e lembrando que esse professor mediador da leitura, esse contador de história, esse mediador de leitura, ele precisa conhecer a obra antes. Ele precisa saber exatamente o que que aquela obra está ali, está apresentando, né? A gente já tratou um pouquinho disso nos outros vídeos, então te convido a ir lá visitar como é que a gente apresenta uma obra. Então, para a gente apresentar, a gente precisa conhecer. E depois de apresentar essas obras, a gente pode trazer isso para uma dança, né? A dança, e aí aqui a dica que eu te dou é uma dança circular. E aí é um convite, eu não sei uma dança circular. Vamos aprender, né? Vamos experimentar isso no nosso corpo, para que a gente daí leve para essas crianças e trabalhe a dança circular. Por que a dança circular? A gente trabalha com a questão horizontal, é o olho no olho, é o ver e ver-se através do olho do outro. Então, eu estou trabalhando a imagem. Eu estou trabalhando o movimento do quadril. Qual a importância do movimento do quadril? O quadril é aquele que dá alicerce emocional para a gente. Isso para todos nós, para a criança, para o adolescente, para o adulto, para a terceira idade, né? Então, o quadril é um lugar de muito cuidado que a gente precisa ter, né? Então, porque ele dá o amparo emocional para a gente. E quando a gente está mexendo com esse universo de trazer a literatura e depois trazê-la para o corpo, você está trazendo uma alfabetização corporal. E você está criando experiências e está buscando lá do inconsciente as imagens. A imagem da tristeza, o sentir da tristeza. Veja que eu não estou na expressão, né? Então, é o sentir daquilo, a questão da como que aquilo se manifesta, né? Aquela tristeza se manifesta, ou aquela alegria se manifesta através da dança. Não é à toa que as sociedades nativas, as comunidades nativas, tudo elas vão para a dança, né? As comemorações. Estefânia, já que você entrou nessa questão, e eu acho que os vídeos ela traz, né? Bom trazer esses links para que os professores percebam a nossa fala com o próprio planejamento, com a própria. Como que ele vai trabalhar isso na sala de aula? Quando você visita a BNCC, né, que está falando sobre os campos de experiência, lá está o corpo, gestos e movimento, né, que são algumas habilidades ali a criança desenvolver, a escuta, fala, pensamento e imaginação. Também no campo de experiência de traços, som, cores e formas. Então, tudo isso está relacionado à questão da alfabetização, está relacionado a essa formação completa, né? Quando a gente fala dessa alfabetização integral, nós estamos falando dessa integração mesmo de conhecimento com a vida, com a convivência. Então, falar para a criança por meio dessa literatura ou por meio dessa alfabetização corporal é um jeito de atender o que a BNCC também está pedindo. Exatamente, exatamente. E você amplamente, você aprofunda, né? Lembra que eu falei do afetar, né? Então, quando a gente afeta nas várias possibilidades, né? Do sentir, né? Do processo do sentir. E quando a gente afeta, a gente vai mexer diretamente no processo da cognição. Isso é trabalhar com a mentalidade, né? É aquele manuseio que a gente faz com a mente. Então, quando a gente pensa assim, no teatro, qual é o manuseio que a gente faz no texto para levar aquilo para o público? Quando a gente pensa na psicanálise, qual é o manuseio da pergunta adequada para que aquela pessoa que está no processo de análise, ela escuta, né, a sua própria resposta e as suas próprias sensações. Quando a gente traz para a sala de aula, o processo, ele precisa ser o mesmo.
Ele precisa ser esse lugar da imagem que se forma, daquela sensação que traz para o corpo, do afetar-se com aquilo, e eu vou diretamente lidar com o cognitivo. E aí eu parto desse princípio de que, além dessa todo esse processo que a gente está aqui mencionando, eu ainda vou lidar com aí eu vou lidar com as questões pedagógicas, a lateralidade, a coordenação, o espaço, né? Então eu vou trazer depois para a formação, então eu trago para o corpo e depois eu trago, eu expando e contraio, expando e contraio. E aí eu tô apresentando uma dança circular, eu estou trazendo a questão da continuidade, né? Do processo da aprendizagem, ele é contínuo, o círculo ele não termina, né? Ele tem uma continuidade, ele não cessa. Então o círculo ele dá essa outro lugar que quando o indivíduo vai para o processo do registro, que daí a Malu fala muito bem sobre isso, ele tem essa questão da afetividade bem alicerçada, ele tem as imagens formadas, ele tem aquilo no sentir do corpo, ele tem aquilo na expressividade, daí a gente vai trazer a expressividade corporal e a expressão também, né? E aí a gente vai trabalhar a questão do quadril aqui, propriamente dito, que é esse lugar do acomodação emocional do indivíduo, para que ele seja afetado de uma maneira positiva para o processo de letramento e de alfabetização, né, Malu? Que aí a Malu fala com maestria. E essa questão mesmo da própria, dessa apresentação por meio da dança, por meio das músicas, né, das cantigas infantis, por meio das histórias que estão aí dentro da literatura infantil, você vai fazendo com que a criança ela tenha uma leitura do seu próprio universo, né, que nós chamamos então da leitura cultural, chamamos de letramento dentro dessas palavras mais específicas da pedagogia, e nada mais é do que essa criança ser apresentado ao universo que ela vai estar vivendo, dentro da cultura que a cerca, dentro do mundo adulto sendo apresentado por meio dessa fantasia, por meio dessa literatura, por meio das brincadeiras, onde ela vai aprendendo a ler. Quais são as atitudes que ela pode tomar ali, que ela vai poder estar fazendo com o adulto e vai ser permitido, né? Por meio dessa literatura, a gente consegue fazer com que a criança tenha essa observação de qual é o mundo que ela está e como ela vai se comportar ali dentro e vai ser permitido, vai ser autorizado ela viver, porque cada cultura ela tem uma autorização, né, para que as pessoas tenham as suas ações. E a criança vai entendendo isso naturalmente. Exatamente, exatamente. E aí, por que que a gente faz essa dança, né, entre a pedagogia, a psicanálise, né? Por que que essa dança acontece? Porque a gente compreende, quando a gente aprofunda ali dentro do chão da escola, né, que além do processo da psicanálise, eu também sou professora, sou mediadora de leitura, quando a gente olha para esse chão da escola, a gente compreende que é fundamental, é importante que a gente, enquanto o adulto ali no processo formador, a gente tenha esse olhar diferente para esse processo do afetar. E aí vem aquela outra que a gente, que eu falei, vamos deixar esse aqui, que esse aqui permeia todos, né? Então não foi por um acaso que ele apareceu, eu retirei e agora eu vou colocar ele novamente, que é a questão do amor, né? E isso é muito claro a gente deixar aqui, que quando a gente fala de amor, né, a gente fala do processo do amor, ele não é frouxo, por exemplo, né? Essa questão de quando a gente entende a escola com uma severidade para que eu seja respeitado. E aí é onde eu não consigo, muitas vezes, soltar essas amarras e dançar com os alunos. Eu não consigo soltar essas amarras e fazer uma literatura realmente colocando lá a voz do personagem, colocando o processo da imaginação, do sonho, que a Malu falou bem aqui. Então, assim, para eu ler e escrever, eu preciso sonhar primeiro, né? Preciso sonhar qual é a utilidade daquele processo literário de letramento, de leitura, de registro. Eu preciso ter um porquê, né, daquilo.
eu preciso ter uma coisa assim, né? E aí, então, o lugar do amor é quando do olho desse mediador, do olho desse professor que lê, esse professor que dança, esse professor que pensa num processo de alfabetização, ele transborda no olho dele e no coração esse amor, né? Então, ele convida aquele estudante a olhar com o mesmo olho de amor, né? O mesmo olho de amor. Isso me lembra até uma passagem agora. Nós estamos falando sobre a questão do Novembro Negro, da educação antirracista, desse universo literário, né, da questão da África, e me lembra uma atividade que levamos lá para a sala de leitura, onde chamo um bailarino, um dançarino, um intérprete da dança afro para fazer uma dança, uma oficina com os estudantes, né? A partir de uma literatura vasta ali da questão do tema. E aí o afetar esses estudantes que dançaram, que dançam, né? Que traz esse universo do quadril, e a dança afro traz o universo do quadril, né? Então, é perceptível ver que as crianças, elas abraçam a sua própria cultura, reconhece naquela literatura, e daí ele passa a querer escrever para registrar aquilo também, né? E aí me lembra que, ao final daquela apresentação, que aquele intérprete de dança, ele veio me agradecer a mim, né, por ter feito o convite, e eu agradeci novamente, e algumas crianças olharam para mim e falaram: professora, você vai chorar? Eu falei: não vou chorar. É que os seus olhos brilharam de um jeito que eu achei que você ia chorar. Mas era o amor transbordando, né? E a gente vê ali no processo da dança o quanto ele tinha um lugar do respeito, um lugar de ouvir-se, um lugar de interagir com todos, e aí que estabelece esse processo da aprendizagem mesmo. E é o sair do concreto para o simbólico, né? Que a Exato. criança ela percebe nessa concretude, nisso que ela está vendo, e ela consegue transpor ali. Ela percebeu e questionou emoções, que é algo que não está claro. Aquilo que está no olho, aquele brilho, aquilo que traz, é o que ela sentiu. Ela sentiu a sua emoção. Exato. Então, é a representação do simbólico. E para alfabetizar uma criança, ela precisa desse entendimento. Porque o que é uma alfabetização, o que é trazer essa realidade, a palavra falada para uma palavra sentida e uma palavra escrita. Então, é uma transformação ali do que é real, né, para aquilo que é entendimento e para aquilo que é uma representação, que é o simbólico, porque a escrita ela é um simbolismo da realidade, ela é um Exatamente. simbolismo da comunicação. A comunicação é o real, né? Você comunica aquilo que você está vendo, aquilo que você está percebendo, está sentindo. Então, quando a gente escreve, a gente representa tudo isso. Então, para a criança chegar a esse passo, ela teve que ter uma alfabetização anterior, por meio do corpo, por meio dessa observação, e é o letramento. Então, o que eu fico assim sempre preocupada é que parece que a gente trabalha alfabetização e letramento depois. Até a palavra vem junto, né? Ela precisa vir na barra, porque ela está junta. E o letramento, na verdade, deveria ser letramento e alfabetização, porque você Exato. vai se letrando a partir do momento que você vai entendendo, e depois você vai se alfabetizando dentro da escrita, que elas são símbolos, né? Elas são signos que você vai aprendendo ali para poder representar o seu pensamento. Então, por isso que é importante a imagem, é importante que o planejamento para que dê uma sequência para esse aluno também, né? Desde pequeno. A educação infantil ela tem que estar ligada, né, à educação fundamental, com essa fundamentação de alfabetização que vem do sexto ano, dos 6 anos em diante. É isso mesmo. E aqui, para a gente encerrar o nosso encontro de hoje, falar da importância do planejar, né? Então, quando a gente pensa aqui nesse ensaio, da formação do leitor, que a gente está disponibilizando aqui, a ideia é partir sempre do processo de planejar, né, a ação. Então, a gente inicia aqui exatamente essa gama de vídeos, essa gama de assuntos com o processo da oralidade.
né? Então, quando a gente pensa em emoções, a gente pensa que um ser humano é capaz de falar, é capaz de se comunicar através da voz quando ele tem total percepção das suas emoções. E ter percepção das suas emoções é conseguir compreender no processo de aprendizagem, no processo de registro daquilo, e falar sobre aquilo é uma forma de registrar. Então, as emoções, elas são fundamentais para a gente fazer um processo de estudo, de formação, né, de transformação desse chão de escola, né, fazer uma transformação do concreto, quando eu digo concreto mesmo, das paredes de concreto, para algo corpóreo, né, trazer. Então, botar o corpo em cena para dançar é fundamental aí para a gente trazer essa perspectiva de aprendizagem, né? Então, E até a questão da sequência dos vídeos, há um planejamento nesses vídeos. isso, E por exatamente. isso que um vídeo mais teórico, que dá para ter uma discussão, e depois um vídeo que tenha uma apresentação, uma indicação de uma leitura que pode atender aqui a fala, que pode atender essas reflexões, e depois a gente volta novamente, né, dentro da questão da teoria, o ir e vir, que a gente fala entre reflexão e ação, a reflexão e a ação que deve ter na sala de aula, e a própria sequência de planejamento dos vídeos, ela atende isso, por isso que a gente convida todos a assistir desde o começo, desde a primeira apresentação e depois das indicações. Isso mesmo. E, além de assistir, se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, porque a ideia é justamente multiplicar essa ação e esse processo de formação do leitor para uma sociedade mais interessante para todos nós. Então, a gente se despede aqui. É um grande prazer sempre estar aqui nesse bate-papo, nessa troca. E, Malu, consideração final? Bem isso, então também comente, porque o comentário pode ajudar, né, nas discussões dos próximos temas, e até lá. Semana que Até vem lá. tem mais. E agora a próxima vai ser dicas, de E leitura e trabalho. muito bem. Então, um grande abraço e até lá.